Se você tem assistido os jornais recentemente, você provavelmente viu alguma discussão sobre a reforma tributária que a gente está tendo no Brasil, em que o que está acontecendo? O governo está com um plano de diminuir a carga tributária sobre a população que é menos favorecida, então quem tem uma remuneração mais baixa acabaria não pagando imposto de renda. Para complementar esse desbalanço tributário que a gente vai ter, a proposta é que aconteça a taxação de grandes fortunas, ou imposto sobre grandes fortunas. E coincidentemente, nesse mesmo período, aconteceu o lançamento de um livro chamado Coisa de Rico, do Michel Alcoforado. Você deve ter visto alguma coisa sobre isso nos portais de notícia, né? Que ele está irritando bastante. Ele fala basicamente sobre pessoas ricas, né? Essa é a ideia por trás do livro. E ele vai discutir sobre como essas pessoas se comportam e quais são as características gerais dessa camada da população. A questão é que estamos na internet, a internet é um ambiente muito saudável, né? As discussões ficam cada vez melhores. Daí surge aquela galerinha da treta, que é uma treta que eu particularmente gosto bastante, que é a discussão sobre defender ou não defender ricos. Daí você tem de um lado um cara que tá falando, meu Deus do céu, querem tirar os nossos bens. Daí do outro lado aparece alguém e responde, calma, cara, você só tem um Celta, ninguém vai querer pegar teu Celtinha. A discussão fica bem saudável, como vocês podem notar. E daí surge uma pergunta dentro desse contexto que, quem são as pessoas ricas? Quem que está sendo realmente afetado por essa tributação? Quem são as pessoas que esse cara está falando nesse livro? O que faz uma pessoa rica? Quanto você tem que ganhar para ser considerado rico? E essa pergunta sobre o que é uma pessoa rica, quanto que você tem que ter para ser rico, já aconteceu algumas vezes, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Então se você caiu no canal nesse vídeo, seja muito bem-vindo, meu nome é Nicolas, eu sou especialista em investimentos, certificado pela Ambima, e vamos conversar um pouquinho sobre o que é ser rico. Primeiro, a gente tem que falar sobre os aspectos econômicos mais subjetivos do que é ser rico. Quando a gente fala sobre riqueza, de maneira formal, a gente está falando sobre pessoas que têm muito dinheiro, têm muito capital financeiro. É isso que vai definir uma pessoa ser rica. No Brasil, a gente usa alguns processos de estratificação para definir essas classes sociais. Temos duas instituições dentro do Brasil que são responsáveis por fazer essa estratificação, que são o IBGE e a Fundação Getúlio Vargas. De acordo com qualquer uma delas, você vai ter uma faixa limite dentro da qual você vai estar dentro de um percentual da população. Daí isso vai definir qual que é a tua classe social. Então vamos direto para a discussão do quanto você teria que ganhar para ser uma pessoa rica, qual teria que ser o seu salário. Então, para a gente começar essa discussão, a gente precisa primeiro falar sobre qual que é a média do salário da população brasileira. Segundo o IBGE, esse valor ficaria na faixa dos seus R$ 3.422. E isso é uma linha de corte que a gente vai usar dentro dessa análise. Por quê? Porque esse valor especificado, ele atende a 90% da população. Então aqui a gente já tem um dado importante, porque esse valor médio do salário brasileiro é uma linha de corte. Isso já é um recorte de classe social. Daí a gente já pode falar objetivamente sobre o que faz uma pessoa ser rica ou ser considerada rica. A gente pode definir isso em dois parâmetros. Primeiro deles, patrimônio. Se uma pessoa sozinha tem um patrimônio superior a 2,3 milhões de reais, essa pessoa é considerada rica, segundo o IBGE, certo? Então essa é a nossa linha de corte. Passei desse valor, eu já sou considerado uma pessoa rica. A segunda forma como a gente consegue avaliar se uma pessoa é rica é a partir do rendimento, do quanto que essa pessoa recebe de salário mensalmente. Independente da fonte, tá? Pode ser tanto CLT como por empresa. E aí a gente entra em uma divergência, tá? Que nem eu falei para vocês anteriormente, a gente tem duas instituições que definem esse valor. De acordo com o IBGE, para ser considerado rico, você precisa ganhar, no mínimo, R$ 20.664 por mês. Já segundo a FGV, esse valor é de R$ 27.000. Então a gente tem uma oscilação bem grande entre um e outro. Dentro do contexto econômico, pensando mais em profissionais que trabalham com o mercado financeiro, a gente vai usar um valor médio. Então a gente considera uma pessoa rica, uma pessoa que ganha acima de R$ 25.000 por mês. E vamos recapitular uma coisa bem objetiva aqui. Para ser considerado rico, R$ 25.000 por mês. A renda média da população brasileira, que abarca 90% da população, vai ser de R$ 3.442. Ou seja, para você ser considerado uma pessoa rica, você precisa ganhar pelo menos 7 vezes mais do que a média da população brasileira. Então a gente está falando sobre uma galera que tem realmente um ticket um pouquinho mais alto. Daí esse é aquele momento em que a gente para e chora um pouquinho, porque não sei quanto a vocês, mas eu particularmente não tô muito perto de ser considerado rico, né? Mas enfim, vamos voltar para o conteúdo. Tá, então vamos dar uma recapitulada. Para ser considerado rico, você precisa ou ganhar acima de R$ 25.000 por mês, ou ter um patrimônio de 2,3
milhões. Quantos por cento da população brasileira está dentro desse ranking? 1%. Tá? Então, se você está no 1% com maior remuneração do Brasil, você está dentro dessa faixa. A gente está falando de algo em torno de 2,3 milhões de pessoas. Vamos lembrar que a população brasileira é de aproximadamente uns 230 milhões, então é uma parcela bem pequena da sociedade. E no geral, quem que vai estar dentro deste recorte? São os executivos de grandes empresas, médicos, advogados bem-sucedidos, essa galera um pouco mais bem remunerada, digamos assim. Então, e se a gente pegar essa população que a gente considera rica, dentro desse grupo tem um outro grupinho, que são os super ricos. Eles correspondem a 0,1% da população brasileira. E para você ser considerado um super rico, teoricamente, segundo o IBGE, você precisa ganhar acima de 95 mil reais. Só que existe um salto muito grande entre você ser considerado rico e ser considerado um super rico. Porque apesar da linha de corte ser de 95 mil reais por mês, na prática um super rico começa ganhando em torno de 300 mil reais por mês. É uma diferença bem grande se você for parar para pensar pelo menos 3 vezes o valor. E o patrimônio necessário para você ser considerado um super rico seria $1 milhão, algo em torno de 5 milhões e 800 mil reais. O ponto importante aqui que dá pra gente trazer é que um super rico ganha em um mês o que um rico ganha no ano inteiro. Existe uma outra camadinha que é menor ainda que a dos super ricos, que é a dos ultra ricos. E daí a gente está falando das pessoas que ganham acima de 1,6 milhões ao mês. O patrimônio médio dos ultra ricos vai ficar na faixa dos seus 276 milhões de reais. E a gente está falando de menos de 10 mil pessoas no Brasil. E acima dessa camada dos ultra ricos, a gente vai ter a camada dos bilionários. Para ser considerado um bilionário, você tem que ter pelo menos R$1 bilhão. Atualmente existem 300 bilionários no Brasil, e o homem mais rico do Brasil é o Eduardo Saverin, que eu não sei se vocês sabem, é um dos criadores do Facebook, que tem hoje um patrimônio acumulado de 227 bilhões de reais. É muita grana. Daí a gente entra na discussão que está sendo proposta agora em relação a essa tributação de grandes fortunas. Primeiro, será que é certo? Será que é legal fazer esse tipo de processo? Será que tem alguma previsão jurídica que permita que o governo faça isso? Sim. A Constituição brasileira, a Constituição de 88, ela já prevê o processo de tributação de grandes fortunas, então não é uma discussão nova, ela só não era aplicada ainda. A ideia é que se comece a aplicar o que já é definido pela Constituição. Então, do aspecto jurídico, tá tudo certo. Tá, mas quem efetivamente que essa proposta vai acabar afetando? De maneira objetiva, temos dois casos. Primeiro, pessoas que têm um patrimônio acumulado maior que 10 milhões de reais. Daí, nesse caso, não importa qual que é a tua remuneração mensal, seria uma taxação feita a partir do teu patrimônio. Agora, no critério de renda, a gente tem que levar em consideração que, para ser tributado como uma grande fortuna, você precisa ganhar pelo menos 50 mil reais por mês. Vamos dar uma recapitulada que, para começar a ser considerado rico, você precisa ter um salário de 25 mil reais por mês. Para ser tributado, você precisa ganhar pelo menos o dobro do mínimo para ser considerado rico. Então, como vocês podem ver, aconteceu um grande frenesi em relação à tributação das grandes fortunas, mas na prática, na vida cotidiana, isso não vai afetar a maioria das pessoas. Eu particularmente gostaria de ser afetado por isso, porque se eu tivesse ganhando 50 mil por mês, eu estava bem feliz, mas enfim, não é o meu caso. Ai, tristeza, né? Quis trabalhar com educação. Então, colocando em termos mais objetivos, a maior parte da população não está nem inclusa dentro dessa discussão. Não vai afetar a vida da maioria das pessoas. Eu, particularmente, gostaria muito que afetasse a minha vida. Porque se eu estivesse pagando imposto por receber muito dinheiro, significa que eu estava muito rico, né? Eu particularmente não ficaria triste de ter um salário de 50 mil reais por mês. Não sei vocês, mas eu estaria bem feliz. Poxa, só um salarinho desse Deus, estou pedindo muito, um salarinho de 50 mil reais por mês, eu quero pagar imposto. E é bom lembrar que essa discussão sobre a tributação de grandes fortunas, ela começa quando a gente fala sobre a redução da carga tributária sobre a população menos favorecida. Então, junto com esse processo que a gente vai ter de um aumento na carga tributária para pessoas que ganham mais, a gente também vai aumentar o intervalo de pessoas que estão isentas de pagar imposto de renda. Então, a partir do ano que vem, se der tudo certo e ninguém acabar com a nossa alegria, se você ganha até 5 mil reais, você é isento de pagar imposto de renda. Se você ganha até 7.500 reais, que já é pelo menos 2 vezes o valor médio da população brasileira, você tem uma alíquota progressiva, que ela vai aumentando conforme o teu salário aumenta, ou seja, a carga tributária reduziu para a maior parte da população. E essa conta vai ser paga por quem ganha muito dinheiro.
De novo, 50 mil reais por mês, 600 mil reais por ano. Ai, ai. Queria, hein? Nossa, eu tava bem feliz pagando esse imposto. Feliz demais. Mas enfim, a discussão não é sobre eu chorando, porque, né? Infelizmente não tô ganhando 50 mil reais por mês. Mas queria. Então agora você já sabe o que você precisa, o quanto você precisa ganhar se você quiser ser considerado rico. E já entende um pouquinho melhor sobre a questão da tributação que está acontecendo aí, tá? Espero que o conteúdo tenha ficado claro. Me diz aí se você vai ter que pagar. Ai, ai. O que você acha da gente marcar um dia pra gente se abraçar e chorar junto? Porque, poxa, cara, eu queria tanto estar pagando esse imposto. Nossa. Enfim. Agora saindo um pouquinho da discussão teórica, entrando mais no aspecto de opinião mesmo. Eu quero saber o que você acha sobre isso. Eu, particularmente, acho interessante. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, a gente tem uma redução da carga tributária para a maior parte da população. Uma população que vai ficar com mais dinheiro e vai gastar mais. Para a indústria, para as empresas, para o comércio, isso é excelente, porque pessoas com dinheiro gastam, pessoas gastando dão mais lucro, certo? Então, dado todo esse nosso contexto, eu quero saber a tua opinião. O que você acha em relação a isso? Você concorda com essa nova tributação de grandes fortunas? Você acha que foi uma boa ideia o governo fazer esse aumento da faixa para isenção de imposto de renda? Quero saber o que vocês acham aí. E aguardo nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.